Ainda sobre ruído, existem algumas medidas para reduzir o ruído, como por exemplo, atividades no próprio campo que não seja única e exclusivamente o fornecimento de EPI. São elas: lubrificação de equipamentos, não jogar objetos, levantar e não arrastar, por exemplo, uma cadeira, desligar motores e equipamentos fora de operação, além do consumo indevido de energia, você gera o ruído, manutenção de equipamentos pneumáticos, eliminação de vazamentos de ar ou outros tipos de vazamento de líquido ou de gás, isolamento acústico, que é quando você atua na fonte. Lembrando da regrinha que o ideal é que se controle na fonte ou na trajetória e, por último, no homem com equipamento de proteção individual. Passemos ao próximo ponto do nosso treinamento de equipamento de proteção individual. Algumas medidas de redução e exposição de ruído é o fornecimento do EPI. Existem protetores auriculares do tipo concha ou do tipo plug, ou como queira chamar, abafador, como é bastante conhecido, ou de inserção. Esses são termos comuns para os tipos de protetores auriculares. Concha ou abafador é a mesma coisa, tem diversos tipos. Hoje você tem abafadores acoplados ao capacete e abafadores sem estar acoplado ao capacete. Existe plug de inserção e plug também moldável e descartável, como melhor lhe convir chamar. Vamos aí ao próximo ponto do nosso treinamento, que é a necessidade de se verificar a exposição do trabalhador, se ele está tendo perda ou não. E para se verificar isso, é realizado exames audiométricos periódicos. A audiometria, ela consta da sua relação de exames definido no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da norma regulamentadora número 7. O empregado, ele se submete ao exame audiométrico para verificar se está tendo perda auditiva induzida por ruído ou não e se a proteção fornecida a ele é a mais adequada. Por isso, não deixe de periodicamente realizar o seu exame audiométrico para certificar se você está de fato protegendo. Não deixe de utilizar a proteção auditiva adequada. Não se exponha indevidamente ao ruído. Isso poderá causar um dano irreversível à sua audição. Utilize o protetor auricular nas áreas sinalizadas e identificadas para isso. Não vale a pena você se expor ao ruído e poderá ter uma doença irreversível. Vamos agora verificar um overview. Nesta imagem, você verifica quanto custa os EPIs. Não falaremos ponto a ponto, mas é importante destacar o seguinte: o EPI ele é fornecido de forma gratuita. O empregador ele não pode cobrar o EPI do trabalhador, porém o trabalhador ele tem um dever de zelo. Essa foto demonstra que o EPI ele custa caro, ele não custa barato e ele deve ser conservado. É o seu dever, trabalhador, conservar o equipamento de proteção individual fornecido. Você tem que zelar por ele, tem que guardá-lo adequadamente, tem que higienizá-lo da melhor forma possível e conforme treinamento e recomendação do fabricante. Se você tem dúvida, procure um profissional de segurança da sua área, da sua unidade, ou supervisor ou líder da empresa que possa lhe fornecer o melhor detalhe em como fazer a manutenção. Aqui a gente tem uma visão geral de quantos equipamentos de proteção individual poderá utilizar um trabalhador, como por exemplo, o capacete de segurança para a proteção da cabeça. O óculos de proteção, você se lembra que o óculos ele pode ser contra impacto, pode ser ampla visão. Nós temos o protetor auricular do tipo concha ou do tipo de inserção ou plug, como queira chamar, a depender do risco e como foi especificado. O óculos sob medida, em situações em que você utiliza óculos de grau, também é possível hoje se produzir óculos de segurança com lentes graduadas. Nós temos o cinto de segurança para trabalho em altura. Nós temos o colete com a necessidade de identificação, de sinalização para evitar o risco de atropelamento.
Luva de vaqueta é um dos tipos de luva de proteção das mãos. Falamos aqui que existem diversos tipos de luva que podem lhe proteger de um determinado agente de risco. Luva de PVC, luva de trílica, luva de neoprene, existe uma série de luvas. Nós temos aí máscara descartável, aquela máscara de proteção contra pó, mas existe máscara para agente de risco químico. Se você é pintor e trabalha com vapores orgânicos, é necessário a utilização de uma proteção adequada, de uma proteção respiratória com um filtro químico adequado. Nós temos aí a perneira, nós temos também a bota de segurança, sapatos, botina de PVC. Existe uma série de proteções que custa caro, seja para o risco básico, para o risco específico ou para uma situação especial, existe um EPI projetado para isso. No próximo momento agora a gente vai fazer uma visão geral de diversos riscos e EPIs que tem disponível no mercado. Venha comigo, não saia daí. Faremos agora uma comparação entre o equipamento de proteção individual e a aplicação que deve ser dada, ou em que risco é aplicável esse equipamento de proteção individual. Você deverá imprimir, consultar o material de apoio disponível no seu treinamento, que você poderá baixar aí no seu computador. Primeiramente, a gente quer falar de máscara facial ou semifacial com filtro químico. Toda máscara existe um filtro químico. Se ela não for uma máscara de adução de ar, uma máscara de ar mandado, ela tem um filtro de proteção. Existem as máscaras com filtro químico. Ela pode ser facial, o próprio nome está dizendo, também conhecido como full face, que é o termo em inglês. Essa máscara ela dá uma proteção aos olhos, além do sistema respiratório. Mas além disso, existe um detalhe importante, que é o limite de exposição. Esse limite de exposição se dá da seguinte forma: quando a máscara ela é facial, a gente diz que ela suporta até 100 vezes o limite de tolerância. Todo agente de risco químico tem um limite de tolerância. Por exemplo, o cianeto, 8 ppm, ou seja, durante 8 horas, se você se expor àquele agente de risco, teoricamente não haverá dano para a maioria da população que estiver exposta. E aí, para cada agente de risco, existe um limite de tolerância, uma concentração máxima que você pode se expor a um determinado agente de risco durante 8 horas de trabalho para a população em geral. A máscara facial, ela lhe protege até 100 vezes o limite de exposição. Então, sempre você considera menor que 100 vezes aquele ambiente, você poderá usar uma máscara facial. E a máscara semifacial até 10 vezes o limite de tolerância, ou seja, menor que 10 vezes o limite de exposição àquele determinado agente de risco. Só para você lembrar o que é uma máscara facial, esta é uma máscara facial. A máscara facial, ela pode ter filtros laterais ou filtro de queixo, ou ela pode ser com adução de ar, que você não deve considerar aquele limite de exposição que eu lhe falei. No caso de máscara facial com filtro, ela deve ser considerado o limite menor que 100 vezes o limite de exposição. A semifacial, ela se acopla ao nariz e à boca e ela tem um limite de exposição até 10 vezes ou menor que 10 vezes. Você tem na máscara este visor que protege os seus olhos e você tem um filtro químico. Um detalhe importante é você saber qual filtro químico adequado. Não adianta você estar usando a máscara com um filtro químico indevido. Então, o filtro químico ele não pode deixar de ser especificado de acordo com o agente ao qual o trabalhador vai estar exposto. Esse é o primeiro detalhe. Proteção respiratória, existem máscara do tipo facial, semifacial e o filtro químico ele deve ser o mais adequado. A próxima máscara que nós iremos falar, o respirador, como é o termo técnico mais adequado, é a com filtro mecânico, esse tipo de respirador com filtro mecânico. Como todo EPI, ele tem um certificado de aprovação, ele é selado ao rosto
e todo trabalho com presença de partículas sólidas acima do limite de tolerância do contaminante, porém até o limite do filtro, deve ser aplicado uma máscara com filtro mecânico. O que se verifica às vezes no ambiente de trabalho é que o trabalhador ele vai fazer um serviço de pintura e utiliza uma máscara contra pó. Isso aí não estará protegendo em absolutamente nada o seu sistema respiratório. Por isso o detalhe é o seguinte: máscara para agente de risco químico tem que utilizar filtro químico, e ela pode ser facial ou semifacial. Para poeiras, para partículas mecânicas, deve utilizar máscara com filtro mecânico dentro da condição adequada de proteção desse respirador, do fator de proteção deverá ser avaliado. A máscara facial ou semifacial com ar mandado, por exemplo, se você for trabalhar em um espaço confinado, onde exista deficiência de oxigênio, onde exista uma condição da presença de contaminantes, se deve utilizar o ar mandado ou máscara com adução de ar. Então, essa máscara deve ser utilizada nessa condição. Ela pode ser de pressão positiva ou negativa. Pressão positiva é quando o ar é mandado sem exigir o esforço respiratório, e pressão negativa é quando exige por demanda, você succiona e aí o melhor você aspira e o ar ele solta através da válvula de demanda. Então esse é o cuidado que se deve ter. Trabalho em espaço confinado ou com deficiência de oxigênio, deve-se utilizar máscara com adução de ar. Máscara facial com ar mandado e intercomunicador. Trabalho de solda, onde é necessária uma comunicação mais adequada, já existe disponível hoje no mercado a máscara com esse intercomunicador, com a possibilidade de uma comunicação melhor, mesmo utilizando máscara com adução do ar, onde a comunicação é difícil, até mesmo em espaços confinados, onde se exige a necessidade de comunicação com o ambiente externo, você tem hoje intercomunicadores para fazer isso. Nós temos ainda falando de máscara facial com ar e filtro contra radiação visor, isso para o trabalho com solda em espaço confinado, deve-se utilizar esse tipo de proteção. E por último, falando de proteção respiratória, a máscara facial autônoma de pressão com cilindro independente, isso principalmente para atividades de emergência, atuação em situação de emergência, a ser utilizada pela brigada de incêndio. É comum a gente verificar o bombeiro civil ou brigadista ou bombeiro militar com a máscara autônoma, aquele conjunto nas costas, e a máscara para proteção, para enfrentar as chamas ou enfrentar um vazamento de gás ou uma situação de risco. Vimos aí de forma geral proteção respiratória, EPIs aplicadas. O próximo ponto agora que nós iremos verificar é proteção para as mãos, uma recapitulação geral das luvas. Nós temos aí luva de raspa. A luva de raspa é aplicada para o trabalho abrasivo pesado. Luva de raspa para o trabalho abrasivo pesado. A luva de vaqueta para o trabalho abrasivo leve. O trabalho abrasivo leve é utilizado luva de vaqueta. Luva de Kevlar é para trabalho com alta temperatura. Sempre que existir trabalho em locais muito quentes, trabalho com alta temperatura, se deve utilizar a luva de Kevlar. A luva de látex ou nitrílica para trabalhos com solvente orgânico. Luva de látex ou nitrílica é para trabalhos com solvente orgânico. A luva de PVC é para o trabalho com produto químico. Você deve utilizar a luva de PVC quando for trabalhar com produto químico. Luva de borracha para alta tensão, trabalho com alta tensão e proteção contra choque elétrico. A luva anticorte, toda atividade cortante, risco de corte, deve-se utilizar a luva anticorte, e o número de fios é de acordo com a necessidade de proteção.
Luva de malha de algodão. Para trabalho não abrasivo, você deverá utilizar a luva de malha de algodão. A luva de malha de algodão está disponível, luva de malha de algodão pigmentada e não pigmentada. Se o trabalho não for abrasivo, deve-se utilizar esse tipo de luva. Vamos falar agora de proteção para os olhos. A proteção dos olhos, nós temos EPIs, como por exemplo, óculos de segurança contra impacto. O óculos de segurança contra impacto, ele tem sua aplicação sempre que existir partículas sólidas em suspensão, projeção de partículas e proteção contra impacto, se deve utilizar o óculos contra impacto. O óculos de segurança ampla visão sem ventilação, ele deve ser utilizado no manuseio de produtos químicos. Sempre que for realizar a abertura de equipamento, manuseio onde exista a presença ou possibilidade de ter a presença de gases. E nós temos o óculos de segurança dia e noite, que é hoje a possibilidade de, durante o dia, o trabalhador utilizar uma lente escura e durante a noite uma lente da cor amarela poderá ser utilizada, e isso aí está disponível no mercado. Vamos ao próximo parte do corpo a ser protegida. Vamos agora falar da proteção facial. A proteção facial, nós temos a proteção facial incolor e a máscara para soldador. A proteção facial incolor é para trabalho com esmerilhamento, corte com lixadeira. E a máscara para soldador, como o próprio nome está dizendo, é para o serviço de solda. Esses são os dois tipos de proteção facial disponível no mercado e que você deverá utilizar de acordo com o risco. O próximo parte do corpo a ser protegida é a proteção para a cabeça. Nós temos o capacete, que tem como objetivo a proteção de impacto e penetrações. O capacete ele pode ser dividido em 3 classes: o capacete classe A, o capacete classe B e o capacete classe C. O capacete classe A ele é fabricado de materiais isolantes com resistividade de até 2.200 volts e resistente ao impacto. O capacete classe B ele também é fabricado com material isolante e tem uma resistividade menor, que vai até 2.000 volts e resistente ao impacto. E o capacete classe C, ele é resistente a impactos que não possui características para trabalhos diante de fios ou cabos energizados, nem de produto químico. Então esse é o detalhe que você deverá verificar: a classe do capacete para o risco que você está exposto. Classe A, a resistividade 2.200 volts. Classe B, 2.000 volts. E a classe C, ele não é recomendado para trabalhos com a presença de produtos químicos ou que tenha risco elétrico presente. Próxima parte do corpo a ser protegida: proteção para os pés. Hoje você tem uma infinidade de calçados de segurança. Citaremos aqui 3 exemplos. Calçado de segurança com solado bidensidade. Esse tipo de EPI ele é projetado para serviços rotineiros na área industrial, proteção de objetos pontiagudos espalhados pelo chão. Regra geral, esse é o EPI fornecido, a bota, o calçado de segurança, pode ser sapato ou bota, ou botina, como queira chamar, de segurança, e ele pode ser do tipo monodensidade ou bidensidade, o tipo do solado. Nós temos a bota de PVC ou em PVC. Essa bota ela protege os pés contra pisos contaminados com hidrocarbonetos, produtos cáusticos e corrosivos. Esta é a aplicação da bota de PVC bastante utilizada. Nós temos a bota para bombeiro ou brigadista. Ela é utilizada em situações de atendimento à emergência em local com a presença de fogo. Deve-se utilizar esse tipo de EPI, a bota para bombeiro ou brigadista. Vamos à próxima parte do corpo a ser protegida: a proteção do corpo. Nós temos aí uma infinidade de EPIs e citaremos alguns e sua aplicação. O primeiro deles, a roupa nível A ou tipo 1, por exemplo, Taiken BR ou Taiken 1000.
Com a sua aplicação, a vestimenta totalmente encapsulada, destinada à proteção contra gases. Se for necessário adentrar uma área gasada, a recomendação é a utilização desse tipo de EPI de roupa nível A. A roupa nível B, ou tipo 2 e 3, como por exemplo, se for fabricado um produto da Dupont, você tem o Taiken QC, Taiken SL1000. É uma vestimenta totalmente encapsulada ou não encapsulada, destinada à proteção contra líquidos, alto contato. A roupa nível C, ou tipo 4 e 5, ela é utilizada para proteção contra partículas sólidas, respingos químicos líquidos. A roupa nível C, ou tipo 4 e 5, ela tem como objetivo proteger contra partículas sólidas, respingos químicos líquidos. E nós temos, por último, a roupa nível D, ou tipo 6. Esta roupa ela tem como objetivo a proteção parcial contra partículas sólidas ou respingos parciais de químicos líquidos. Ainda falando de proteção do corpo, nós temos o macacão de PVC conjugado, que protege contra partículas sólidas, respingos químicos líquidos. Nós temos a roupa aluminizada para o corpo inteiro, sempre que for trabalhar com material pirofórico. E o que é o material pirofórico? É aquele que entra em ignição espontânea em contato com o ar, como por exemplo o fósforo tem essa característica. Nós temos o avental, perneira e manga de raspa para serviço de corte e esmerilhamento. O cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte, não podendo ser de corda de nylon. Serviço em altura acima de 2 metros, proteção contra a queda com diferença de nível. E por último, o avental de PVC tipo saneamento. Serviço com manuseio de substâncias químicas, lavagens e hidrocarbonetos. De forma geral, abarcamos, elencamos, falamos de todos os equipamentos de proteção individual para a proteção do corpo inteiro. Uma mensagem fundamental é que o EPI ele não é, em si não evita o acidente, mas ele minimiza a lesão. O EPI ele minimiza a lesão. Nós temos que trabalhar no comportamental, na mudança de comportamento para o trabalho seguro. As pessoas devem realizar sua atividade de forma segura, analisando os riscos, e o EPI ele vai apoiar, ele vai proteger em caso de uma exposição indevida ou de alguma falha no processo do trabalho. Por isso, primeiro, saiba qual é o EPI necessário, conheça o risco de sua atividade, especifique o EPI e teste antes de utilizar. Conserve o seu equipamento de proteção individual. O uso do EPI é condição básica e necessária para a segurança das pessoas. Não deixe de utilizá-lo. Lembrando que o não uso de EPI pode significar uma infração trabalhista, um desvio trabalhista, onde o trabalhador poderá ser penalizado. Mas não devemos convencer pela penalização. Você deverá utilizar o seu EPI porque ele é importante para a sua proteção, é importante para o seu trabalho e é importante para que você tenha a meta de 0 acidente na sua empresa. Eu gostaria de agradecer a você pela sua paciência, por estar conosco em mais um treinamento SESMA Online. Nos prestigie, continue conosco realizando os treinamentos SESMA Online. Gostaria de agradecer aos que estiveram comigo aqui nesse treinamento, no planejamento, para fazer a gravação. Muito obrigado, espero te encontrar no próximo treinamento. Forte abraço.